Neste vídeo eu gostaria de pensar sobre a autobiografia do apóstolo Paulo. As passagens em que Paulo fala de si mesmo em sua vanglória forçada devem ser especialmente investigadas, pois em Paulo vemos um grande servo do Senhor. Como alguns de nós nos sentimos pobres, mesquinhos, egoístas e preguiçosos, que contraste! Todavia, quanto consolo suas lembranças também nos trazem. Vamos examinar aqui apenas uma delas. Isto também ajuda a compreender a vida íntima desse coração generoso. Trata-se da passagem em que ele fala sobre seu espinho na carne, em 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 a 10. E para lhe ajudar a compreender o que vamos dizer neste vídeo, o que vou dizer neste vídeo, eu vou ler esses versículos. Então está registrado assim: em verdade que convém gloriar-me, Paulo está dizendo, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Então até aí são as palavras que temos registrado aí em 2 Coríntios. Veja como o capítulo começa. Há 14 anos, arrebatado ao paraíso, grandeza das revelações, para que não me ensoberbecesse, um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. O termo grego traduzido como espinho é derivado de um verbo que significa espetar ou crucificar. O espinho de Paulo não era do tipo que espetaria o nosso dedo, mas sim uma estaca com a qual, por assim dizer, ele foi traspassado como o seu Senhor fora pregado naquela cruz do Gólgota. Mais ainda, quando Paulo foi amarrado a essa cruz, um anjo de Satanás, não apenas um mensageiro, como está traduzido em muitas versões, um anjo de Satanás o esbofeteava continuamente. Satanás tem os seus anjos. Existem espíritos perturbadores, assim como há espíritos ministradores. Mas podemos fazer uma pergunta. Devemos surpreender-nos de que o arqui-inimigo enviasse um dos seus subordinados apenas para concentrar-se em Paulo? Paulo disse:
para que eu não ficasse excessivamente orgulhoso, foi-me enviado como a agonia de uma empalação, um anjo de Satanás, deferindo-me golpe sobre golpe. Que profunda agonia! E arrastando-se durante 14 anos, até a data em que Paulo escreveu o que nós temos aí registrado, o que eu acabei de ler. 3 vezes ele pediu ao Senhor que fizesse terminar aquele sofrimento, mas a resposta fora negativa. Tudo indicava que a crucificação interior deveria continuar até o fim da vida do apóstolo Paulo. O que Paulo pode fazer a respeito? Queixar-se a Cristo de que ele é cruel e injusto demais para com ele? Desistir da luta desigual e abandonar o apostolado tão penoso, preferindo o descanso? Esta foi a sua resposta. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O apóstolo não gostaria de gloriar-se de nada. Sabe que sua atitude não convém, mas é necessário diante das circunstâncias. Assim, ele passará do acontecimento mais humilhante de seu ministério para o mais sublime e falará de sua audiência pessoal com o Senhor. Paulo conhecia um homem que teve essa experiência há 14 anos. Apesar de o apóstolo não indicá-lo aqui, ele disse que conhece um homem, apesar dele ele não se indicar aqui, é evidente que se refere a si mesmo. Ao relatar essa experiência extraordinária, falará de modo geral, sem fazer menção específica à sua própria pessoa. O homem em questão estava em Cristo, ou seja, era um cristão. Paulo sabe se a experiência, Paulo não sabe se essa experiência ocorreu no corpo ou fora do corpo. Há quem presuma que pode ter ocorrido durante uma das perseguições sofridas pelo apóstolo, como por exemplo aquela em Listra. Você vai encontrar isto em Atos capítulo 16. Disse que Paulo chegou a morrer e foi para o céu. Alguns que pensam que foi naquela ocasião, porque as pessoas que o apedrejaram, levaram ele para fora da cidade, o consideraram como morto, e muitos associam este evento de 2 Coríntios com aquele acontecimento. Mas o texto lá não exige essa interpretação. Na verdade, se o próprio Paulo não sabia se na ocasião estava no corpo ou fora do corpo, ou seja, vivo ou morto, seria estranho um comentarista moderno conseguir esclarecer a questão. O importante é que o homem foi arrebatado até o 3º céu. As Escrituras indicam a existência de 3 céus. O primeiro é a atmosfera acima de nós, o céu azul. O segundo é o espaço que abriga as estrelas. O terceiro é o mais alto, onde fica o trono de Deus. Como o relato subsequente deixa claro, o lugar visitado por tal homem, ou seja, Paulo, é o mesmo para o qual o Senhor Jesus levou o ladrão arrependido depois da morte desse último, depois da morte. Ou seja, o lugar onde Deus habita. Paulo ouviu a língua, as pessoas, o falar do paraíso, e entendeu as palavras, mas foi proibido de repeti-las aqui na terra. As palavras eram inefáveis no sentido de que eram sagradas demais para serem proferidas e, portanto, não deviam ser enunciadas. De tão solenes e impressionantes, não podem ser descritas ou discutidas levianamente, mas seu efeito fica evidente em todos os aspectos da vida
e do serviço de quem as recebeu. Isso nós notamos claramente na vida, na linguagem, no procedimento, na obra do apóstolo Paulo. Ao se gloriar da fraqueza, o apóstolo não se importou de falar de si mesmo. Ao se gloriar das visões e revelações recebidas do Senhor, porém não as associou claramente à sua própria pessoa, preferindo relatá-las de forma impessoal, como algo que aconteceu a um conhecido. Não nega que tais experiências tenham ocorrido com ele, mas recusa um envolvimento pessoal direto. O apóstolo poderia gloriar-se de várias experiências extraordinárias. Se desejasse fazê-lo, não seria nécio, pois tudo o que dissesse seria a verdade. Não obstante, ele se abstém de proceder desta forma, pois não deseja que ninguém pense a seu respeito mais do que vê ou ouve dele. Vê nele e ouve dele. Essa seção é uma descrição extremamente precisa da vida de um servo de Cristo. Tem seus momentos de humilhação, como o episódio em Damasco, mas também tem experiências sublimes, como a magnífica revelação recebida por Paulo. Em geral, porém, depois de um servo do Senhor desfrutar de uma experiência assim, o Senhor permite que sofra com algum espinho na carne, como é o caso aqui. Esse versículo oferece várias lições valiosas. Primeiro, prova que nem mesmo a revelação divina do Senhor corrige a carne em nós. Mesmo depois de ter ouvido a linguagem do paraíso, o apóstolo ainda possuía sua velha natureza e corria o perigo de cair na cilada do orgulho. Então, isto mostra que o crente, mesmo o crente mais velho e que tem crescido muito na sua vida espiritual, a sua natureza continua incorrigível. Ele diz, um homem em Cristo, que está seguro da presença de Deus, enquanto ouve as coisas introduzíveis ditas no paraíso. Mas precisa de um espinho na carne ao voltar para a terra, pois do contrário, a carne ainda presente nele se gloriaria das experiências do paraíso. O que era o espinho da carne de Paulo? Só podemos dizer com certeza que se tratava de uma provação física permitida por Deus em sua vida. Sem dúvida, a natureza exata desse espinho não é especificada propriamente, para que santos, atribulados e provados ao longo das eras pudessem identificar-se de maneira mais próxima com o apóstolo em seus sofrimentos. Talvez se tratasse de uma doença dos olhos, é o que alguns sugerem, por ele escrever em Gálatas, que ele escreveu aquela carta com letras grandes, talvez de uma dor de ouvido ou malária, talvez de enxaquecas ou algo ligado à fala. A natureza exata nos foi ocultada, não foi nos revelada, para que todos os aflitos possam ser encorajados e auxiliados por essa experiência indefinida, porém dolorosa, que Paulo sofria. Nossas provações podem ser bem diferentes das de Paulo, mas devem produzir o mesmo exercício de fé e os mesmos frutos. O apóstolo descreve o espinho na carne como um mensageiro de Satanás, para esbofeteá-lo. Em certo sentido, é representado como uma tentativa de Satanás de atrapalhar o serviço de Paulo ao Senhor. Mas Deus é maior do que Satanás e usou o espinho para levar a obra do Senhor adiante ao manter Paulo em uma posição de humildade. O serviço cristão bem-sucedido depende de um servo fraco. Quanto mais fraco ele for, mais poder de Cristo
sua pregação terá. Isto nos ajuda, e nos ajuda muito, principalmente aquele crente que se sente fraco, às vezes não sabe muito bem nem por onde começar, nem como fazer, mas existe um desejo profundo no seu coração de fazer. Paulo suplicou 3 vezes para que Deus afastasse dele o espinho na carne. A oração do apóstolo foi respondida, mas não da maneira pelo qual ele desejava. Deus disse a Paulo, em outras palavras, não removerei o espinho, mas farei algo melhor, darei graça para você suportá-lo. Lembre-se, Paulo, apesar de não ter atendido ao seu pedido, estou concedendo aquilo de que você mais precisa. Seu desejo é pregar com meu poder e força, não é? Então, convém que você permaneça em uma posição de fraqueza. Esta foi a resposta de Deus à oração feita 3 vezes por Paulo e continua sendo a sua resposta ao seu povo sofredor espalhado pelo mundo. A companhia do Filho de Deus e a garantia de força e graça capacitam, para capacitar são melhores do que a remoção das tribulações e sofrimentos. Observe que Deus diz, a minha graça te basta. Não precisamos pedir que a graça dele baste. Ela já basta. O apóstolo se contenta com a resposta do Senhor e declara, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quando o Senhor explicou a sabedoria do seu modo de agir, Paulo afirmou com efeito que não gostaria que as coisas fossem diferentes. Em vez de murmurar e se queixar do espinho na carne, ele se gloriaria nas fraquezas. Dobraria os joelhos e agradeceria ao Senhor por elas. Suportaria de bom grado, desde que o poder de Cristo repousasse sobre ele. A filosofia do mundo é: o que não pode ser curado deve ser suportado. Paulo, porém, dá um testemunho radical. O que não pode ser curado deve ser desfrutado. Desfruto as fraquezas, sofrimentos, privações e dificuldades. Ele experimentava de tal modo a graça maravilhosa de Deus que recebia de bom grado novas oportunidades de se valer dela em sua totalidade. De boa vontade, ele se gloriaria e até sentiria prazer em seu espinho. Porque esse espinho, não que ele trazia conforto, como vemos, ele trazia sofrimento, mas aquele espinho era o motivo para Deus dar mais graça para ele. Por isto, então, Paulo sentia prazer. Em termos humanos, é quase impossível sentir prazer no tipo de experiência relacionado aqui. A chave para entender esse versículo é a expressão por amor de Cristo. Ao perseverar por causa de Cristo e propagar o Evangelho, devemos estar dispostos a suportar coisas que normalmente não suportaríamos por nós mesmos ou por algum ente querido. É quando temos consciência de nossa fraqueza e inutilidade que nos tornamos mais dependentes do poder de Deus. E é quando nos entregamos a Ele em total dependência que seu poder se manifesta em nós e somos verdadeiramente fortes.